A Segunda Guerra Mundial começou, e ela virou o mundo de cabeça para baixo. De repente, a vida como a gente conhecia já não era mais a mesma. Coisas que a galera nem se importavam, coisas simples, sumiram do mapa. Os recursos viraram ouro, guardados a 7 chaves, que nem tesouro de pirata. Isso não era só uma guerra de soldados lá na gringa não. Que nada. Essa guerra entrou na casa de todo mundo, em cada rua, em cada posto de gasolina, mudando o dia de todos de para um pesadelo terrível. A gasolina, saca só, virou ouro líquido. Era bem mais que só o combustível para o corcelzinho da família. Era o sangue que movia a máquina de guerra. Tanques, aqueles monstros de metal, bebiam litros e litros. Aviões rasgando os céus para bombardear não saíam do chão sem ela. Navios patrulhando os oceanos gigantescos precisavam dela para os seus motores. O exército, com toda a razão, tinha prioridade total em cada gota. Isso queria dizer que para nós, civis, a galera que ficou em casa, o estoque de gasolina começou a minguar, depois sumir, até quase evaporar de vez. Virou uma dor de cabeça daquelas. Os governos de tudo quanto é canto tiveram que dar um jeito. Não dava para deixar a coisa correr solta. Aí, inventaram o racionamento. Regras bem apertadas. O pessoal recebia uns vales, uns cupons, que limitavam a quantidade de gasolina que podia comprar. Muitas vezes, era uma mixaria. Mal dava para as viagens essenciais, tipo ir pro trampo ou levar a avó no médico. Se locomover, que antes era moleza, virou um quebra-cabeça daqueles. A galera tinha que pensar 1000 vezes antes de cada saidinha. Aquela mania boa de pular no carro para qualquer coisinha virou uma lembrança distante, quase esquecida, de um tempo mais tranquilo. Essa falta de gasolina, essa necessidade desesperada, acendeu uma faísca na galera. Despertou a criatividade, a famosa gambiarra brasileira. Ser humano é assim mesmo. Quando a água bate na bunda, a gente fica esperto. A gente dá um jeito. O pessoal não ia ficar de braços cruzados esperando a guerra acabar. Precisavam ir trabalhar. Precisavam entregar as mercadorias. Precisavam viver, Essa urgência para se mexer, num mundo faminto por gasolina, forçou a galera a procurar alternativas, a inventar, a improvisar soluções com o que tivessem à mão. E aí, que ideia maluca foi essa? Das cinzas da falta de combustível, nasceu o gasogênio. Foi filho da necessidade, uma medida desesperada para tempos desesperados. Aquele famoso quem não tem cão, caça com gato. Alguém, em algum lugar, provavelmente coçando a cabeça e olhando para uma pilha de lenha, teve um estalo. E se a gente pudesse queimar outra coisa nos carros? Não aquela gasolina preciosa que sumiu do mapa, mas algo mais comum, algo que a gente conseguisse arranjar, tipo lenha ou carvão. Esse foi o começo de um capítulo bizarro na história dos automóveis, uma gambiarra daquelas. O tal do gasogênio em si já era uma coisa de doido de se ver. Imagina tipo um mini forno, uma geringonça de metal bem trambolhuda. Não foi feito para ser bonito, isso é certeza. Geralmente era toscamente parafusado na traseira do carro, às vezes no porta-malas, ou até puxado numa carretinha. Parecia um experimento de cientista maluco que deu meio errado, grudado num carro que não tinha nada a ver com a história. Era pura função. Zero preocupação com a beleza. Uma prova do se vira nos 30. Um sinal claro de que o povo tentaria qualquer coisa para manter as rodas girando e a vida andando, mesmo que parecesse esquisitão. Gap 2. Mas como essa geringonça esquisita funcionava, afinal? Bom, primeiro você tinha que alimentar o bicho. Você enchia ele com pedaços de lenha ou carvão. Dentro do gasogênio, esse combustível era aquecido pra caramba, mas com pouco oxigênio. Esse processo, chamado gaseificação, não queimava a madeira até virar só cinza. Pelo contrário, produzia uma mistura de gases inflamáveis. Esse gás de madeira
principalmente monóxido de carbono, hidrogênio e um tiquinho de metano, era então filtrado, resfriado um pouco e encanado direto para o motor do carro. Era tipo uma mini usina de energia sobre rodas. E acredite se quiser, o motor do carro funcionava com esse gás de madeira. O mesmo motor de combustão interna projetado para gasolina super refinada, agora estava lá, capengando com a fumaça gerada pela queima de pedacinhos de árvore. Era uma façanha de adaptação, um jeitinho brasileiro de primeira. Mostrava o quão flexível a tecnologia básica de um motor podia ser quando levada ao extremo. Basicamente, a galera dirigia por aí com uma fogueira controlada turbinando a viagem. Uma vitória fumacenta e engasgada sobre a falta de gasolina que infernizava o dia a dia. Usar um carro a gasogênio não era tão simples quanto girar a chave e sair cantando o pneu. Ah, que nada! Era todo um processo, quase um ritual. Para ligar o treco precisava de paciência. Muita paciência. Primeiro, tinha que acender o fogo no gaseificador. Aí tinha que esperar. E esperar mais um pouco. Podia levar de 20 minutos a quase meia hora para a produção de gás ficar estável o suficiente para fazer o motor pegar no tranco. As manhãs deviam ser uma aventura, com os motoristas virando foguistas de meio período antes de ir para o batente. E aí tinha a sujeira. Esses sistemas de gasogênio eram sujos por natureza. Fuligem e cinza eram seus companheiros constantes. As unidades precisavam de limpeza direto, e era um trabalho imundo. E a fumaça. Esses carros soltavam nuvens de fumaça grossa, muitas vezes com cheiro forte, que ardia o nariz. Imagina uma rua da cidade cheia desses trambolhos soltando fumaça. A qualidade do ar devia ser péssima. Um horror. Controle de poluição não era bem a prioridade quando você só queria ir do ponto A ao ponto B no meio de uma guerra mundial, né? Era um negócio sujo e fedido essa história de andar de carro movido a lenha. O desempenho era outro problemão. Gás de madeira simplesmente não tem a mesma potência da gasolina, nem de longe. Então, os carros convertidos para gasogênio ficavam lentos, se arrastando, sem força. O peso extra do gasificador, muitas vezes centenas de quilos, também não ajudava em nada. Acelerar era um parto, uma lerdeza só. Subir uma ladeira virava um desafio dos grandes. A velocidade máxima? Esquece, caía horrores. Era transporte, sim, mas era devagar, pesado, e nem se comparava com a agilidade que o pessoal estava acostumado nos carros a gasolina. E não vamos esquecer do cheiro e do incômodo geral. Os carros geralmente tinham um perfume característico de fumaça e madeira meio queimada, um cheiro que devia grudar na roupa do motorista que nem chiclete. Reabastecer significava carregar toras de madeira ou sacos de carvão, não só encaixar uma mangueira. Apesar de todas essas desvantagens gigantes, a demora para pegar, a sujeira, a fumaça, o desempenho ruim, a manutenção constante, o pessoal dependia deles. Isso realmente mostra o quanto o transporte pessoal era essencial e o quão desesperadora a situação do combustível tinha ficado para tanta gente. Apesar de todos os seus defeitos e perrengues, o gasogênio foi incrivelmente importante na sua época. Era uma gambiarra de mestre, uma solução improvisada que, e isso é o crucial, quebrava um galho e tanto. Manteve um número surpreendente de rodas girando quando, do contrário, elas teriam parado de vez. Isso significava que médicos ainda podiam visitar seus pacientes. Trabalhadores ainda conseguiam chegar nas fábricas que produziam coisas essenciais. Fazendeiros conseguiam, com um belo esforço, levar seus produtos para as feiras. Num mundo bagunçado pela guerra, o carro a gasogênio, fumacento e lentão, era uma tábua de salvação para muitas comunidades, um elo vital. O gasogênio é um símbolo peculiar da resiliência e da capacidade de adaptação do ser humano. Diante de um problemão, cadê a gasolina? O povo não se entregou. Eles fuçaram, experimentaram, improvisaram,
Pegaram a tecnologia que já existia e deram um jeito dela fazer algo novo, algo para que ela nunca tinha sido pensada. O gasogênio estava longe de ser uma solução perfeita. Era desajeitado, sujo e pouco eficiente, mas tapou um buraco crítico. E na dura realidade da guerra, uma solução que, mais ou menos, funciona muitas vezes salva vidas. É uma prova de que dá para tirar leite de pedra. Agora, vamos parar um pouquinho para imaginar uma coisa. Pensa no nosso mundo moderno, nossos carros bacanudos, super rápidos. E se de repente a gente tivesse que abastecer eles com lenha? Imagina encostar num posto de lenha e em vez de pegar a bomba de gasolina, você tá lá, carregando toras de madeira no porta-malas ou numa carretinha. Pensa ter que acender uma fogueira e esperar meia hora antes de sequer conseguir começar sua saga matinal para o escritório. Imagina as nuvens de fumaça, as pilhas de cinza, aquela lentidão na Marginal ou na Bandeirantes. Parece totalmente absurdo, quase uma piada olhando daqui da nossa vida cheia de facilidades. Mas esse exercício de imaginação, essa viagem de volta para a era do gasogênio, realmente faz a gente dar valor para as coisas. A gente depende demais de combustíveis fáceis de achar e com muita energia. A história do carro a carvão, do automóvel movido a lenha, é uma lembrança fascinante e, digamos, um pouco enfumaçada. Ela nos lembra como as coisas podem mudar num piscar de olhos, forçando adaptações radicais. E ela ressalta, com uma tossida e um soluço do motor, o quão incrivelmente criativo e cheio de recursos o ser humano pode ser quando não tem jeito, quando a única opção é dar um jeito de seguir em frente.